dessa noite, eu queria ler um texto que eu gosto sempre quando ministro. Ler esse texto com você. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 16, versículo 13. Versículo 13. Deixa eu ver. Abri texto errado aqui. Quem encontrou? Diga amém. Agora eu digo amém. Quem aqui entende? Quem aqui nasceu de novo? Você crê que você nasceu de novo? Quando alguém nasce de novo, ele recebe o Espírito de Cristo. Cristo passa a habitar nessa pessoa. Então saiba que nesse momento, Cristo habita dentro de você. A unção que nos leva ao conhecimento, a unção que nos ensina, habita dentro de nós. E o Senhor fala assim no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, esse Espírito da verdade que habita em nós, olha só o que vai dizer. Ele nos guiará a uma parte da verdade, toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, fatos que acontecerão. Então, irmãos, ao longo dos séculos, o Espírito que habita em nós tem nos ensinado, tem revelado a nós, e esse é o propósito, inclusive, desse seminário, saber das coisas que estão por vir. Sabe, irmãos, quando a gente vê um filme, por exemplo, ninguém quer saber o início do filme, ou melhor, o final, né? Não me conta, não quero saber o final, mas o filme não diz respeito nada a você. Você não é integrante do filme, é uma ficção. Mas no que diz respeito à vinda do Senhor e do seu reino, tem tudo a ver conosco. Então nós temos que nos preocupar sim e deixar com que o Espírito da verdade nos conduza a toda a verdade, fale, comunique conosco a respeito das coisas que estão por vir. A gente precisa estar preparados como noiva que aguarda o noivo de forma prudente, amém? Eu fico feliz aqui porque esse congresso já tem alguns anos, amém? E o nome do congresso é Aviva-nos. Ok? O nome do congresso é Aviva-nos. E hoje nós temos, além do nome do congresso, Aviva-nos, que é um clamor, nós temos um outro clamor que eu gostaria de compartilhar com você hoje, que é justamente o que está aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 10, que o Senhor ensina a igreja a clamar pela vinda do reino. Ele diz: venha o teu reino. Irmãos, ao longo do tempo, em Abacuque, eu estava meditando esses dias em Abacuque no capítulo 3, se você puder abrir, os irmãos que puder me ajudar aqui, colocar, vai facilitar. Abacuque capítulo 3, o profeta vai falar assim: olha, eu ouvi a respeito do Senhor e temi. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Então, irmãos, esse clamor continua hoje. Aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra. Sabe qual é a obra do Senhor que está aqui, precisa estar viva, para que quando o Senhor Jesus voltar, ele encontre viva a igreja do Senhor. Então aviva, e ao longo dos anos, a gente tem ministrado, irmãos, a palavra, o evangelho do reino. A gente tem declarado que ao longo dos séculos, Deus tem restaurado verdades que têm trazido avivamento para a igreja. Sabe, Abacuque dizendo: aviva ao longo dos anos, faz conhecido o seu conselho, o seu propósito. Precisamos conhecer qual é o propósito de Deus, o propósito pela qual o Senhor nos alcançou. Sabe, a cruz do Calvário? Jesus não morreu apenas para nos salvar, irmãos. Ah, pastor, mas isso é pouco? Não é pouco, irmãos. Mas existe um propósito na salvação. Para que eu fui salvo?
E aí que entra o evangelho do reino de Deus, para nos reposicionar, para nos centrar novamente no propósito eterno de Deus, da onde o homem caiu, saiu. O propósito é eterno. Antes do haja, Deus já tinha no coração um desejo. Antes do haja, Deus já tinha no coração uma vontade. Estabelecer governo, reino, habitar, andar com o homem. Ele fazia isso até o capítulo 2 de Gênesis. Você sabe, até ali antes do pecado, Deus vinha habitar, andar com o homem no jardim. O reino estava visível ali. Deus habitando com o homem. Então, irmãos, e foi assim ao longo dos anos. Deus vem, você vê que depois da igreja de Atos, durante o primeiro século, segundo século, a igreja se manteve íntegra, a palavra, os pais da igreja ali, trabalhando e combatendo para que a apostasia não entrasse, para que o falso ensino não entrasse. Um tempo de escuridão. A partir do século 3, a igreja se romanizou. E aí, onde está a revelação? Escuridão, irmãos. E aí depois, o Senhor, como que estivesse respondendo um clamor desse: aviva-nos, e o Senhor vem ao longo do tempo trazendo de volta, restaurando. Por exemplo, a reforma. Quantos já ouviram falar da reforma protestante? Foi comemorado agora, dia 31 de outubro. O que foi a reforma? Eu não gosto nem muito desse termo. Eu prefiro falar restauração. Deus restaurando verdades absolutas, que faz parte do evangelho do reino, que faz parte da mensagem de Jesus. E houve, de certa forma, alguma resistência na época, mas hoje nós cremos, por exemplo, porque aqueles homens, por ali, Lutero, 1517, ali no século XVI, ele trabalhou no sentido de mostrar para a igreja que a salvação não era o quê? Pelas obras, mas pela fé. E aí Deus continuou trabalhando ao longo dos anos, não parou, irmãos. Aquilo promoveu um avivamento, sabe? Não é apenas barulho, mas avivamento, trouxe fé para a igreja naquela época. Mas não bastava, o Senhor continuou trazendo revelação. E aí, final 17, 18, o Senhor trouxe outra verdade. E olha, precisamos de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aí, outro avivamento. E não para, e o Senhor continua trazendo revelação. E aí é onde acontece o avivamento, irmãos. E eu não digo revelamento, eu digo revelação. Na palavra, é a igreja saindo do escuro. Aleluia. Glória a Deus. E continua. E a gente vê mais à frente, século 19, o Senhor restaura uma outra verdade. E aí os dons espirituais, movimento pentecostal, avivamento. Rua Azusa, ali o reverendo Seymour, William Seymour, Rua Azusa, trouxe dons espirituais, né? A igreja agora, andando e curando, manifestando sinais. O interessante é que isso, ontem, não sei se você ouviu, o pastor Igor estava falando, ele chegou a citar tabernáculos. Lembra o que era tabernáculos? Tudo tem a ver com o tempo de Deus, e o tempo de Deus traz para nós as festas proféticas que apontam coisas importantes para nós sabermos. E aí trouxe naquele tempo um avivamento pentecostal. Mas Deus continua trabalhando ao longo dos 2 anos. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Faz conhecer o seu conselho, o seu propósito. E o propósito de Deus, irmãos, ele é eterno.
O Senhor estabeleceu a sua vontade antes da criação de todas as coisas, antes da formação até mesmo do homem ali no Éden. O Senhor já estabeleceu a sua vontade e o Senhor deu autoridade para o homem, o Senhor deu governo, o Senhor colocou na mão do homem o reino. E você sabe muito bem como isso foi perdido. E aí, eu estou falando isso aqui porque aviva-nos é isso, não tem como, irmãos, a gente conhecer o último avivamento que eu creio está por vir, e pode ter certeza, irmãos, esse avivamento virá por conta de uma revelação. A igreja vai inflamar, e nós temos pregado, irmãos, que assim como o Senhor tem restaurado, fez essas restaurações ao longo dos séculos aí, existe uma palavra para o tempo do fim e que vai trazer avivamento. Ontem foi falado aqui na chuva serôdia. Quem estava aqui? É a última chuva que amadurece os frutos. 2 períodos de chuva em Israel. O dos primeiros frutos, a chuva temporã, e a serôdia, aquele que amadurece os últimos frutos. E os últimos frutos, olha, a igreja desse tempo, em nome de Jesus. Esse avivamento virá. Mas virá baseada numa verdade que vai inflamar o coração da igreja, da noiva pelo Senhor. Aleluia. Então, irmãos, aí nós partimos para o que está aqui, o tema desse congresso esse ano. Qual é o tema? Venha o teu reino. Esse é um clamor. Isso aqui foi Jesus que nos ensinou. Abra aí, por favor, no texto de Mateus capítulo 6. Antes de você colocar no versículo 10, põe lá para mim no versículo 33. Porque se a gente vai falar de reino, a gente precisa mostrar um pouquinho. Porque quando a gente fala em reino, a gente precisa entender um pouquinho, pelo menos falar aqui um pouquinho de escatologia, de tempo do fim. A igreja hoje não está se preocupando com o tempo do fim. Está simplesmente esperando algo acontecer, um trem passar e levar para um lugar. É mais do que isso, irmãos. É você se preparar como noiva do Senhor e ter nos lábios a mesma palavra que tem na boca do noivo. O noivo não vem para uma igreja que não tenha no coração e nos lábios a mesma palavra que está no coração dele, nos lábios dele. Está ali? Versículo 33, está na tela, você pode ler comigo, para a gente ler todos juntos ali. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção aqui, irmãos. O Senhor aqui, Ele está discursando, Ele está falando, e Ele está falando de um povo que não tinha aliança com Ele. Ele está falando de gentios, na verdade, pagãos, que não tinha aliança com Ele, se manifestava assim, buscando outras coisas. Depois você lê todo, você conhece o texto. Ontem o pastor Igor até citou esse texto aqui, onde as pessoas estão mais interessadas em buscar as coisas deste mundo, e estão deixando o reino de lado. E o Senhor fala assim: olha, o Pai Celeste, o Pai que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Que coisas? As coisas que o gentio, o que não tem aliança com Deus, buscam. O Pai sabe que nós precisamos pagar as nossas contas, Ele sabe que nós precisamos comer, vestir, beber e tudo mais, Ele sabe, e por isso o Senhor vai dizer que Ele é quem tem cuidado, e Ele fala assim: o Pai sabe de todas essas coisas, contudo busque em primeiro lugar irmãos, me ajuda, busque em primeiro lugar
reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vêm junto. Mas, irmãos, existe uma realidade para a igreja do tempo do fim. Qual é a realidade, pastor, da igreja do tempo do fim? É a igreja que, por não ter visto ainda o reino de Deus, está buscando as outras coisas na esperança, talvez, do reino ser acrescentado, e não vai rolar assim, irmãos. Enquanto não priorizarmos, eu não estou falando aqui que você tem que parar de trabalhar ou simplesmente estar direto na igreja. Não, você tem que trabalhar. É por meio do seu trabalho que Deus vai te suprir, mas você tem que ter prioridade na sua vida. Buscar em primeiro lugar, prioridade, reino de Deus. Reino de Deus. Mas eu entendo, irmãos, que enquanto alguém não ver o objeto da qual ele está buscando, ele não vai buscar. Para buscar o reino de Deus, eu entendo que a pessoa precisa ver o reino de Deus. E para ver o reino de Deus, Jesus fala para Nicodemos o quê? É necessário que o homem nasça de novo. Então, irmãos, a primeira coisa que precisa acontecer é o novo nascimento, é a regeneração, é ser gerado novamente. E todos nós, eu perguntei quem nasceu de novo. Todos nós aqui nascemos de novo, então estamos aptos para entrar no reino, pastor? Não, irmãos. Estamos aptos para ver o reino. Jesus fala, para ver o reino. A primeira coisa é ver o reino, porque o novo nascimento é obra do Espírito, é a vontade do Senhor. Você não fez esforço nenhum para nascer de novo, fez ou não? Fez? Obra do Senhor. Agora, buscar o reino é empenho. O reino se toma por força, violência aplicada contra as trevas, e você toma o reino. Mas para você conquistar, irmãos, é igual a Paulo: não julgo ter conquistado, mas prossigo para conquistar aquilo que conquistou meu coração. Ninguém vai buscar o reino. Por que o mundo não está nem aí para as coisas de Deus? Não viu. Só que nós temos que nos interessar pelo reino, para buscarmos o reino em primeiro lugar. Todos aqui que estão casados, por exemplo, o bispo Wilson, há quantos anos de casado? Vai fazer 40, mais noivado, então há 40 e tantos anos. Ele olhou para Sandra lá, pastora Sandra, olha, conquistou meu coração, vou atrás. Vou conquistar aquilo que me conquistou. E ele foi buscar com intensidade. É assim, irmãos. Por que estão buscando as outras coisas? Porque a verdade é que a igreja, e eu digo pelo menos, irmãos, a metade da igreja hoje estão buscando, sabe o quê? As outras coisas. E aí o coração esfria. O coração esfria para com o reino, para com a verdade. Aleluia, Senhor. Que o Senhor esteja comunicando a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito da verdade nos conduza à verdade. Em nome de Jesus. E venha arder no nosso coração, Senhor. Venha arder no nosso coração uma busca intensa nesse tempo, Senhor. Pelo teu reino e pelas coisas que são do alto. Em nome de Jesus. Então, amados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, eu falei que existe uma palavra que vai fazer com que a gente tenha mais intensidade nessa busca. Existe uma palavra que Jesus passou a vida ministerial dele toda pregando. Você sabe qual é a mensagem principal da Bíblia? Qual é o centro da Bíblia? O reino de Deus, irmãos. E eu não digo centro como se ela estivesse começando a partir do meio da Bíblia. Não. É a palavra principal, lá em Isaías 46, versículo 10. A palavra profética vai dizer que o Senhor faz conhecido o seu propósito, conhecido o fim
desde o princípio. Então, desde o princípio, o Senhor já nos mostra. Se você olhar para Gênesis antes do pecado, capítulo 1 e 2, você vai ver o resultado lá em Apocalipse 21 e 22, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, antes do pecado, e os 2 últimos, depois do pecado. Mas eu não quero entrar desse detalhe aqui, que a gente iria prolongar muito. A gente tem um seminário de aprofundamento bíblico a respeito do reino, por isso que a gente fica muito à vontade de falar disso, que a gente procura falar, mas viver, porque a gente entende que o filho que vai herdar o reino é aquele filho que entende que é sacerdote, sobretudo filho, sabe? O Senhor nos faz entender que somos filhos. Eu gostaria que você visse comigo, nesse texto de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, antes, você sabe que o resultado do Senhor falar assim, olha, venha o teu reino. Vamos ver comigo aqui. Os discípulos chegam até Jesus e eles querem aprender, eles querem um ensino, irmãos. Crente tem que querer ensino. Amém, irmãos? Crente deve buscar aprender. Pastor, eu tenho buscado, pastor, fé, crescer em fé. Irmãos, eu digo o que eu digo sempre quando toco nesse assunto. Se você gritar, irmãos, espernear, clamar, pedindo fé a Deus, você vai receber? Não, irmãos. Sabe por quê? A fé vem pela exposição à palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer fé, é ouvindo, é aprendendo, é buscando que você vai se fortalecer. Então, se interesse. Quando o pastor falar assim, nós vamos ter o estudo da palavra, estou dentro, eu quero aprender. Irmãos, vai ser a palavra que vai te preparar como noiva para Cristo. Amém, irmãos? A palavra vai te preparar. E deixa eu te mostrar aqui. Versículo 5 diz, quando orardes... Não, vou mais aqui. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Olha Jesus ensinando. Resposta do pedido deles. Ele fala assim, Pai nosso. Diga, Pai nosso. Irmão, sabe o Deus que a gente chama de Senhor? Lembra que Ele é Pai, tá? Esse Senhor, Ele é Pai. E Ele quer nesse tempo se revelar a nós muito mais do que essa coisa do seu senhorio. Mas Ele quer se revelar a nós como um pai de família. Um pai que, olha, congrega, que ajunta a sua família. O Senhor está ajuntando a sua família. E aqui Jesus está falando assim, quando orareis assim, Pai nosso. Jesus não havia morrido ainda, o grão de trigo estava na terra, mas não tinha morrido, não tinha ainda, ele era o único, mas já estava trazendo o ensino, olha, o Pai é nosso. E uma outra coisa que eu aprendo, é que esse Pai, ele é nosso, porque todos nós somos irmãos, somos família de Deus. Eu tenho falado, irmãos, que muito mais hoje do que sermos servos de Deus, presta atenção nisso aqui, a gente precisa entender que nós somos filhos. A Bíblia diz que o filho, o servo não sabe o que faz o seu senhor, o próprio Jesus diz isso. O servo não tem parte na herança. E o reino de Deus é a herança, irmãos. O servo não tem parte na herança. Você vai entender, mas pastor, a Bíblia diz que nós temos que servir. Claro, mas como filho. Um filho não serve esperando a mesma coisa que um servo comum, um funcionário, por exemplo, está servindo na empresa, porque no final do mês ele tem o pagamento, então é um interesse, há uma troca de interesse. O filho serve porque entende que a empresa é dele. O filho serve porque entende que o reino é dele. Então ele serve à igreja, ele serve ao outro e sobretudo ele serve ao propósito do Pai. Ele assume responsabilidade. E a igreja tem largado a responsabilidade sacerdotal.
apenas para achar, eu sou servo. Irmão, se posicione como filho de Deus. Sabe, é como filho de Deus que você tem autoridade para impor as mãos sobre o enfermo. É como filho de Deus que você impõe as mãos sobre o demônio e expulsa o demônio. É como servo você não vai, não anda. Então, amados, aqui o Senhor está nos ensinando isso. Agora, uma outra coisa que Ele nos ensina, e é que eu quero ser fiel aqui ao tema do congresso. Qual o tema do congresso? E Jesus fala assim: Pai nosso que está aonde? No céu. Lá em Isaías capítulo 66, o Senhor vai dizer assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então o céu é o trono de Deus. Então esse Pai que é nosso, Ele continua no trono. Esse Pai que é nosso, é um pai de família, sabe, irmãos? Todos nós somos irmãos. Esse Pai, Ele continua sentado no trono. E aí o Senhor vai dizer assim, o tema. Não, primeiro ele fala: santificado seja o seu nome. O Senhor está nos ensinando a santificar o nome do Pai, santificar o Pai nesta terra. E Ele vai dizer assim: olha o ensino de Jesus, irmãos. É o tema. Jesus fala assim: venha a nós o teu reino. Então, irmãos, o reino de Deus está por vir. Assim como nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, nós aguardamos o reino, a manifestação do reino. O Senhor está nos ensinando a clamar pelo reino, irmãos. A sermos os filhos que traz a realidade do céu para a terra. Os filhos, os embaixadores, que traz a realidade, que diz: venha ao teu reino. Que traz a realidade, sabe, a justiça, a paz, a alegria. Lembra, a base do reino é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Então os filhos são aqueles que diz: venha o teu reino. Irmãos, esse tema não é à toa. O Senhor, no tempo do fim, nesse tempo, está despertando uma igreja, uma noiva, que vai ter nos lábios esse clamor, irmãos. Todo dia eu clamo por isso aqui. Pastor, isso é exagero. Todo dia não. Todo dia, irmãos. Todo dia. Sabe, é a noiva que espera o noivo. Isso me emociona, irmãos. Falar do reino de Deus, falar do propósito eterno de Deus, saber que Deus tem uma família. O propósito eterno é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E habitar e reinar com esse homem restaurado à sua imagem e semelhança. Irmãos, esse é o que nós precisamos desejar alcançar. E vamos alcançar em nome de Jesus. Então, irmãos, existe uma palavra de Deus. E nós temos procurado pregar, fazer esse anúncio. Existe uma palavra a ser pregada no tempo do fim que vai trazer o avivamento que a igreja está esperando. Avivamento que vai fazer a igreja entender o seu sacerdócio. Avivamento que vai fazer a igreja entender a sua responsabilidade. Existe uma palavra, pastor, então, para o tempo do fim? Sim, irmãos, existe. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14. Versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. O irmão lá está rápido, ó. Já botou na tela. Você pode ler comigo? Isso aqui, antes de você ler, lembra que Apocalipse é revelação, amém, irmãos?
É uma revelação para o tempo do fim. João estava em Patmos e o Senhor mostrou as coisas concernente ao fim. E olha o que João vê. E viu o quê? Outro anjo comigo, voando pelo meio do céu, e tinha o quê? O evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, todos os cantos da terra. Por que, pastor? Ou eu te pergunto, por que João está vendo lá no fim, no Apocalipse, um anjo trazendo o evangelho eterno? Irmãos, isso a gente precisa pensar. É sinal de que tem alguma coisa errada com o evangelho que se prega. É sinal de que o evangelho não está anunciando Jesus e o reino. Porque a mensagem do evangelho é o anúncio de Jesus e o reino. Foi assim que Paulo, se você pegar a sua Bíblia aí em Atos capítulo 28, versículo 28, ali no final do texto de Atos, você vai ver que Paulo, meio que em cárcere privado, ali em cárcere, foi concedido a ele que ele alugasse uma casa, mas ele estava sob cuidado de um soldado, mas foi permitido a ele alugar uma casa para ele mesmo, viver ali, e foi permitido que ele recebesse pessoas. E a Bíblia diz que durante 2 anos inteiros, ele ali, você sabe qual era a mensagem que Paulo estava pregando? Você quer abrir aí? Abra aí, por favor. Atos capítulo 28. (28) 29. Não é Atos 28? É 20. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Você pode glorificar Deus nesse tempo quente que está aí? Aleluia. Tá. O contexto é esse. Ele aluga uma casa. Aí lá no finalzinho, no versículo 29, aí no 30 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam. As pessoas procuravam ele e não perdia tempo não, irmão. Você sabe o que ele anunciava? Vamos lá. Todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem de Paulo era Jesus, o Rei do reino, o Senhor, o Salvador, e o reino a qual Jesus pregava. Pastor, mas Jesus pregava o reino. Lucas 4, 23, Lucas 4, 43. Abra aí, Lucas 4, 43, vamos ver qual foi a missão de Jesus. As pessoas acham que Jesus veio para nos salvar apenas, irmãos. Existe uma missão dada para Jesus. Nos reposicionar, como eu falei aqui. Então, querido, vou abrir aqui, ó. É a mesma coisa que você vai ler em Mateus também. Abriu? Diz assim, Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do... Qual o evangelho que Jesus pregava? O evangelho do reino. Lembra? O anjo trazendo nas mãos o evangelho eterno para ser anunciado. O que você acha? Qual era o evangelho que Jesus pregava?
O texto está dizendo o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho eterno que lá no final o anjo traz de volta. Ele traz de volta por quê, pastor? Escassez de evangelho, irmãos. Evangelho é boa notícia, e boa notícia a respeito do reino. E eu quero agora, a gente caminhando para o final aqui, irmãos. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 24. Mateus no capítulo 24, onde a gente aí já parte um pouquinho para um texto escatológico, justamente anunciando para a gente entender que existe sim uma mensagem no tempo do fim. E você conhece o contexto ali. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, tal, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo, Aí no versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram-se dele os discípulos. Mais uma vez eles queriam um ensino, tá? Eles queriam aprender. E eles perguntam assim: quando sucederão estas coisas? Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, tá? E eles perguntam: quais os sinais da vinda? Olha só. Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século ou do fim do século? Perceba aí, o Senhor não está, eles não estão querendo saber quando que o Senhor vai destruir a terra. Eles estão querendo saber quando o Senhor viria acabar com toda a injustiça. E aí o Senhor já vai falar para eles assim. Versículo 4, ele lhes respondeu: vede que ninguém o quê? Vos engane, cuidado, porque no tempo do fim haverá engano, e o Senhor está nos alertando, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão o quê, irmãos? Há muitos, não são poucos, muitos, e certamente ouvireis falar de quê? Irmãos, você liga a televisão, é uma atrás da outra. É Ucrânia, é guerra. Já está até se esquecendo da guerra da Ucrânia lá, mas está acontecendo, está rolando. Agora, guerra em Israel, na faixa de Gaza, contra o Hamas, e é uma coisa atrás da outra. Mateus, irmãos, texto que é Mateus 24, é como uma mulher a dar à luz, pronta para dar à luz, uma mulher grávida. O desenho de Mateus 24 é esse. E você sabe que uma mulher grávida, quando vai chegando o tempo dela, né, o tempo dela e da criança, vai se intensificando, sim ou não? Quem é mulher já teve filho aqui sabe disso. Vai se intensificando as contrações e as dores. As contrações diminuem o tempo e as dores vão aumentando. E é isso que a gente tem visto. Irmãos, mal acaba uma guerra, outra guerra. Uma praga, é terremoto, é Covid. Mas o Senhor também diz para a gente não se atemorizar. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Porque Jesus fala assim, é necessário, isso vai acontecer. Então ele fala, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis. Tem crente apavorado. Irmãos, você se precaver é uma coisa, se apavorar e deixar de cumprir a sua responsabilidade como filho de Deus é covardia. E o covarde não herda. Aleluia. Quem tem medo de morrer não serve para viver. Amém, irmãos? É necessário assim acontecer, Jesus fala, mas ainda não é o quê? O fim. Eles queriam saber quando que aconteceria o fim do século. O mundo jaz no... Hoje em dia, quem, nessa era maligna, quem é que está por legalidade governando? Eles queriam saber, olha, quando que vai passar isso? E Jesus está falando, olha, vai acontecer coisas, mas ainda não é o fim. Ele fala, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Porém, isto é só o quê? Princípios das dores. Lembra a mulher? Para dar à luz, princípio das dores. Irmãos, tem crente achando que Jesus está voltando por causa da guerra, do rumor de guerra, das pragas, das pestes que estão acontecendo. Deixa eu te falar, irmãos, Jesus vai casar com isso? Jesus vai casar com guerra? Será que é a guerra que vai trazer Jesus de volta? Será que é o Covid? Será que é as pragas que nós estamos vendo, os terremotos? Será que é isso que traz Jesus de volta ou é a noiva do Senhor? Jesus não vem por essas coisas, Jesus não vem pela coisa ruim, ainda que no coração dele, claro, ele sente com tudo isso. Mas ele vem, não é por causa dessas coisas ruins, mas é por uma coisa agradável. É por conta da noiva ataviada no tempo do fim, sabe de que forma, irmãos? Gloriosa. Não é glorificada, porque glorificar é na manifestação da sua vinda, ao soar a trombeta de Deus. Mas a noiva precisa estar gloriosa, ataviada, preparada, sem mancha, sem defeito, sem mácula. E o que atavia a noiva? O evangelho do reino. A mensagem do reino vai, nivelar Jesus, ou vai nivelar a noiva com o noivo. Aquela coisa de a noiva ser idônea, né? Ser semelhante. A noiva precisará estar semelhante. E aí o Senhor glorifica a noiva ao casamento. Mas aí, irmãos, eu quero aqui chamar a atenção para a gente já terminar. Ele continua falando. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Irmãos, essa é uma realidade muito grande, irmãos. Irmãos, o que um padeiro faz? Pão. O que um falso profeta apresenta? Uma falsa profecia. Um falso evangelho. Irmãos, e tem muita gente embarcando, já embarcou. Paulo, ele faz uma queixa lá em Gálatas, porque ele dá ali a sua vida, ele dá ali o seu labor para trazer o evangelho para a igreja de Gálatas, e depois quando ele volta, ele encontra os irmãos ali como? Ele fala para eles assim, olha, eu lamento, eu fico muito triste, porque há pouco tempo eu vim e entreguei a vocês água limpa, e não durou muito tempo, vocês têm deixado, por conta de um outro evangelho. Paulo faz essa queixa, ele fala assim, que seja anátema. Sabe, irmãos, tem muita coisa aí fora, parecendo ser o evangelho. Eu costumo dizer que a apostasia, irmãos, ela disfarça, ela engana porque ela tem aparência de verdade, mas é engano. O evangelho do reino, o evangelho eterno é água limpa. Água limpa. Você sabe o que é apostasia, irmãos? Imagine aí, você com um balde de água limpa, tirou da fonte, e aí vem alguém com uma xícara pequena de uma água poluída, contaminada, aí pega, joga naquela água limpa. O que acontece com a água? Contamina toda a água, irmãos. E a olho nu, você consegue ver? Um balde de água para um pouquinho de água suja, está misturado ali, mas contamina, faz mal. E como que a gente vai trazer então ao entendimento? Precisa ter revelação, luz. Você sabe como que se vê se a água está contaminada? Se coloca onde? No microscópio. E aí você vai ver a contaminação. Então precisa trazer para a luz, precisa trazer para a revelação, precisa trazer, irmãos, o evangelho para tudo aquilo que o Senhor Jesus pregou e aquilo que os discípulos pregaram. Precisa comparar o que os irmãos do primeiro, segundo século ali, os pais da igreja estavam pregando,
e se interessar por isso. Procura ver, irmãos. É isso. Aí Jesus vai falar assim: e por se multiplicar a iniquidade, justamente é isso, o desvio da verdade. A gente acha que essa iniquidade é a questão do mundo aí, por se multiplicar no mundo a maldade. Olha só, estão matando criança. Irmãos, o Senhor que está chamando a atenção da igreja, tá? Da noiva, porque Ele está preparando, não é o mundo, é a igreja. E aí Ele está falando assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Te pergunto, o mundo teve algum tempo quente pelas coisas de Deus? Em algum momento o mundo se interessou pelo reino de Deus? Em algum momento o mundo teve atração por Jesus ou pelas coisas que Jesus pregava? Não, mas o Senhor chama a atenção de que no tempo do fim, a igreja estaria se esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Pastor, o amor então é pelo quê? Pela verdade. No tempo do fim, a característica da igreja, não digo todos, falei isso no início, mas uma grande parte da igreja, a gente prova isso quando abre ali Mateus 25, que lê a história das 10 virgens. Eram 10, foram chamadas, todas elas para as bodas, para o casamento. Quantas falharam, irmãos? Isso traz temor para a gente, que se a gente olhar para essa parábola, pelo menos metade da igreja falha. Pelo menos metade da igreja não vence, porque não estava aguardando o noivo com lâmpada. Lâmpada fala de revelação. Irmãos, eu estou falando, não é para a gente buscar revelamento, buscar ir atrás de revelação, não, irmãos. Sinais seguem os que creem. Não é os que creem seguem os sinais, não. Você não precisa seguir os sinais. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Então você está aqui, enraizado aqui. Você não precisa buscar, irmãos, qualquer lugar aí onde diz: olha, tem revelação, tem isso, tem aquilo. É aqui onde os pastores estão cuidando de vocês. É onde vocês vão encontrar o alimento que vocês precisam. Deixa que os sinais vão seguir vocês. Amém? Então, só para terminar aqui agora, indo para o final desse texto, Jesus fala assim: olha, se esfriará de quase todos. Para algo se esfriar precisa antes ter estado quente. Uma panela, a mulher sabe disso. Pegou a panela quente do fogo, bota, ela se esfria. Mas antes de esfriar, ela esteve quente. Então, a igreja. E por se multiplicar, vai se esfriar. Aí o texto vai falar assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, irmãos, mas a salvação não entrou quando Jesus morreu na cruz? Sim, entrou. Começou a salvação, estamos ainda sendo salvos, amados. A salvação entrou, fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos da influência do pecado, e seremos salvos do poder do pecado, que é a morte. Mas precisamos estar atentos. Aí ele vai falar uma coisa curiosa aqui, irmãos, que para mim isso aqui, esse texto mexe muito comigo, isso ganhou meu coração há 20 e tantos anos atrás. E a gente tem procurado ministrar o reino de Deus. Veja só o que Jesus está dizendo. Primeiro você viu que no tempo do fim um anjo traz o evangelho eterno para ser anunciado no tempo do fim. E aqui Jesus está falando assim: olha, todas essas coisas vão acontecer, vai ter esfriamento da igreja, parte dela, né? O amor vai se esfriar de quase todos, mas olha só, ainda não é o fim. Versículo 14, eu gostaria de terminar. Eu estou há quanto tempo, irmãos? Nem acompanhei. Já tem 40 minutos? Hã? Já tem 50 minutos? Então estou terminando aqui já. Só para você entender aqui nesse texto, o que Jesus vai falar. Lembra que eu falei que existe uma palavra para ser ministrada no tempo do fim que vai trazer o avivamento. Porque quando há entendimento do propósito eterno de Deus, há avivamento. E o avivamento acontece aqui, ó. De dentro para fora, é transformador, é entender o propósito de Deus, é entender quem eu sou, é entender o que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar. Salvar para quê? Salvar para o reino.
é onde entra a mensagem do reino. E eu gostaria de chamar a pastora Francine para estar aqui ministrando conosco. Mas antes eu quero ler o que Jesus vai dizer então. O que traz Jesus de volta. Pastor, o senhor falou que não era guerra. Eu preciso saber que não são essas coisas. Vê se o irmão aí acompanha, né? Eu preciso saber. Veja lá. Versículo 14, lê comigo. E este evangelho, lê comigo, irmãos. E este evangelho do reino amém, irmãos? Entendeu o que você leu aí? E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Aí acontece o que eles perguntaram. Quando acontece o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações. Então isso me mostra Jesus falando duas coisas, apontando ali, olha, no tempo do fim, no decorrer dos séculos, outros evangelhos viriam a aparecer, evangelhos. Mas quando ele está fazendo apontamento para aquela mensagem que ele estava anunciando, e durante 3 anos, juntamente com discípulos, ensinou e disse para eles assim, ide e pregai o evangelho. Qual evangelho? O evangelho eterno, o evangelho do reino. E uma outra coisa que eu vejo quando ele diz, quando este evangelho for pregado, ele está claramente me mostrando que ao longo dos séculos, outras mensagens surgiriam. Mas a que vai trazer Jesus de volta e vai pôr fim a toda iniquidade, toda maldade, toda guerra, é o evangelho do reino de Deus. E aí Jesus, ensinando os seus discípulos e a nós também orar, ele diz, venha o teu reino. Então, irmãos, a nossa missão como filho de Deus hoje é trazer a realidade do céu para a terra. É trazer a vontade, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. No céu é feita a vontade, quem não fazia foi expulso de lá. Mas agora faça-se a tua vontade na terra como é feita no céu. Então venha, Senhor, você pode dizer comigo, venha o teu reino. Venha o teu reino, a tua justiça, a paz, a alegria que nós precisamos. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.